conta, Você sabe né? que isso não vai ser Assim, cortado, vai ficar assim mesmo, né? hã? Você sabe que isso não vai ser cortado, vai ficar assim mesmo, Epá, né? quanto mais bagunçado Job, tiver, você tá no melhor. programa do Barro, não é qualquer lugar. Quanto mais bagunçado, melhor. Você gosta, e é isso, é Angola, é alegria. E ele atravessou o oceano para chegar aqui. Ele atravessou para poder chegar aqui, mas A tô nado. brincando, eu já estava aqui, a nado, né? A nada. Veio nadando, né? Vim nadando. Veio nadando. Teve um pastor aí que falou que nadou pra caramba assim também. Para, melhor não começar com essas gracinhas. Ô, Job, tá há quanto tempo já aqui no Brasil? Vou fingir também que eu não sei de algumas coisas, mas você tá há quanto tempo aqui no Brasil? E por que você escolheu o Brasil? Eu tava até falando isso, que não foi para os Estados Unidos, pro México, para outro lugar, mas você teve que vir parar aqui, que essa cidade, esse país, só com gente louca. E ainda mais aqui em São Paulo. Mas, Job, tinha tanto lugar. Mas por que você escolheu? Você já tinha esse olhar lá? Lá na Angola, você já tinha esse olhar pro Brasil. As pessoas gostam do Brasil, até consomem música, muita coisa brasileira. Mas por que você tinha escolhido o Brasil? Do tipo. E aqui você fez menção, né? Às vezes eu também não tomo o remédio da manhã, então a loucura já é compartilhada. Não, no seu caso não é uma loucura, no seu caso é uma alegria contagiante. Isso que é, jovem. Muito Claro. legal. Que só os africanos têm, ninguém tem não, tá? É. Só quem é africano, pode ser de qualquer país do continente, só os africanos têm isso. Aqui só fazendo, né, piada por cima da piada que você Sim. fez. Mas foi um pouquinho por conta de eu estava a pensar sobre dar continuidade dos meus estudos. Legal. Então, nessa de pensar sobre dar continuidade dos meus estudos, então comecei a fazer algumas pesquisas, onde é que poderia ser um pouquinho mais fácil. Sim, vai falar. Até por conta... Não, à vontade, eu estou em casa, tipo, estou conversando com o pessoal. Tipo. Então, eu, assim, comecei a olhar e duas perguntas estava muito patente, né? Uma delas é, ok, o que teria em termos de barreira linguística e cultural, e a outra Sim. coisa sobre alguma universidade que tenha destaque a nível internacional. Ah, entendi, claro. Então, para poder estudar, lógico. Isso. Então, quando eu pensei sobre cultura, sobre língua, eu estava até primeiramente a pensar em países anglófonos, e eu já estava aí a fazer um upgrade ou um crescimento a nível da própria língua inglesa. Mas, assim, quando eu comecei a pesquisar até acerca de Brasil e Portugal, notei que o Brasil tinha uma universidade que internacionalmente era muito reconhecida, que era a Universidade de São Sim. Paulo. Então, eu entendi. disse, Mas isso você "Nossa, ouviu falar da USP lá. claro. Caramba. Então, do tipo, olhar para os rankings, olhar para Mas você também tudo sabia que isso. tem a da Bahia, tem a do Rio de Janeiro Sim, também, a mas assim, UFRJ. ao perguntar também sobre algumas pessoas africanas ou angolanas que acabaram por Sim. estudar aqui no Brasil, então algumas pessoas também entendi, deram você foi alguma pesquisando. referência. Então, assim, eu olhei, se a USP tem uma grande referência e na altura ela era a segunda melhor da América Latina e agora se tornou a Caramba. primeira, e depois não, dentro da lusofonia ela é uma das que tem maior destaque. Eu disse, por que não? Por que não unir, né? A cultura é próxima, não existe uma grande barreira Entendi, linguística entendi. e é uma universidade que tem muito destaque a nível mundial. Então, por que não? Está entre as 100 melhores do mundo. Por que não? Sim. Daí é que eu decidi, me apliquei, entendi. vim para São Paulo. Gostei e disso, tudo que isso se não for pra mais. sair de casa pra ser não a melhor, nem vai. É. Gostei disso, Job. E se não for pra vir no meu programa primeiro e depois nos outros, então ele já nem vem. Que é isso mesmo. Você fala assim, eu fiquei sabendo que tem um tal de Barro, né? Tá entre os 100 também melhores. Eu Não, também vou assim, lá. o Barro está entre os 10 melhores, entre olha os 10 melhores Olha programas. aí, vai ganhar um bolo de aniversário. Muito depois obrigado. disso. Não, tô brincando. Que legal, então você fez essa pesquisa e falou, poxa, essa universidade é muito boa, então é lá que eu vou estudar. Sim, sim. Interessante Então isso. me apliquei, me esforcei para tal. Porque assim, tem sempre essa coisa. As melhores universidades têm sempre um crivo maior em relação às outras para aceitar estudantes. Entendi. Porque se quer aumentar até a sua própria pontuação ou a sua própria visão, Sim. né, que as pessoas têm dela, e além de crescer, se quer também manter dentro desse nível, é necessário que ela consiga absorver ou chamar a atenção de grandes estudantes. E grandes estudantes até aqui, não estou me referindo com altos níveis de capacidade intelectual, mas estou a me referir àqueles até que têm vontade de poder galardoar nesse mundo. Então, é muito mais nesse sentido.
Entendi, gente, que sensacional. Que sensacional, o Job tá aqui hoje e tem muita coisa para contar. Mas Por você fez o favor. vestibular aqui. Não Quando- tinha uma coisa à distância, porque, beleza, você não fez lá. Quando você chegou aqui, que você prestou o vestibular. O que é vestibular? O teste? Isso, o teste, é. Não. O teste possibilitou eu fazer a partir de lá. Ah, entendi. Aí Então- você soube que você passou e depois você veio. Isso, Ah, isso. entendi. Senão, assim, vi sem saber que você Não, passou. tem pessoas que fizeram isso. Eu acho que Eu alguns que eu sei. já entrevistei por aqui falou isso. Que fez aqui. Por É. exemplo, que nem o Blessed, eu acho que ele veio de Gana. E ó, só que o dele é mais complicado, porque o dele ele não fala português, né? Sim, Você ainda sim. tinha essa vantagem que o teu país fala, mas o dele não. E aí, então ele teve que aprender e tal, e fez a prova e tudo. Mas no seu caso foi diferente, você conseguiu fazer. Fazer a partir de lá, saber que eu fui Entendi. aprovado e tudo isso mais. E só depois é que eu me mudei pra cá. Entendi. Senão seria um grande deslocamento no sentido de eu saio, venho, faço o teste, descubro que eu não passei. Então, Ué, mas você teria outras universidades, você ia tentando nas outras. Você ia tentando nas outras. Mas olha só, Bi, você fez toda a sua pesquisa e você veio, mas também muita gente fala sobre a universidade da USP, que é a melhor e tal. Mas você já se identificou de cara quando você logo entrou? Você falou, caramba, eu acho que eu fiz a escolha certa. Olha, eu me identifiquei com essa universidade, assim, questão de estudo, claro. Que eu sei que as pessoas são muito loucas. Você deve ter se assustado muito, já vai contar umas histórias já. Que a cultura é um choque grande da Angola pro Brasil. Mas você se identificou, você falou, cara, eu acho que eu escolhi mesmo. Essa aqui tá do jeito que eu imaginava. por acaso sim, principalmente por conta Da organização. e da tal. organização, dos próprios professores. Porque tem uma coisa, né? Os professores já têm minimamente sobre o seu currículo vitae exposto. Sim. Né? Talvez exposto não seria o termo correto, mas você consegue abrir e você consegue saber o que cada professor já pesquisou, o que cada professor pesquisa e onde é que ele já trabalhou e em que trabalha. Então, quando você começa a ver o currículo das pessoas, você começa a notar que eles tiveram Sim. uma multiplicidade de sítios em que estudaram, em que Sim. passaram e tudo isso mais. Então, fizeram o mestrado cá, mas teve também um sanduíche num outro local, tiveram um doutoramento e também Sim. tiveram um pós-doutorado e tudo isso Sim. mais. Então, São doutores de ponta, assim, né? É, São pessoas tipo- que têm uma grande bagagem, né? Os professores. certo, e não só a nível de estudo, mas também são pessoas que procuram publicar. Então, Sim. procuram publicar em revistas científicas, internacionais e tudo isso Entendi. mais. Então, com essa toda, né, como é que eu digo? Não diria até diversidade, mas você vendo que as pessoas também estão à procura de crescer cada vez mais até nesse sentido, então você se identifica. Eu me identifico, eu disse, nossa, se eu quero crescer, então deixa me juntar aos bons. Já Tá que certo. eles também querem crescer, deixa me Sim. juntar. Os É a mesma bons, e coisa você aqui. É ótimo, você é excelente, você é o Job. Então aqui hoje eu tô feliz, hein, que você veio. Que bom, que interessante. Assim você me deixa com vergonha, Barro. Deixa nada. Ô, Job, mas você veio para estudar o quê, afinal? Assim, eu vim aqui para fazer administração. Ah, A linha de pesquisa é a nível de marketing. Então, é uma coisa que muito me pega, né? Que eu muito assim olho com alguma suspeita. E quando eu falo suspeita é no sentido de procurar entender mais e melhor. sim. Então é nesse sentido. Então eu como fiz a minha graduação a nível de gestão também, e depois fiz uma pós-graduação, uma especialização em gestão de projeto, e me apareceu uma oportunidade para conseguir alguma bolsa nesse ramo, nesse âmbito do conhecimento. Eu disse, vou pegar. Então eu disse, e como na graduação eu fiz um TCC ligado com marketing, eu disse, vai ser a mesma linhagem que eu vou seguir. Então eu me apliquei para fazer aqui também administração com pesquisa em linha de marketing. Entendi. Interessantíssimo. É, Interessantíssimo. Kosobi, você sabe que, na verdade, não sei se você sabe disso, mas na verdade aqui a mídia mostra muito aquela coisa de ai, a Angola, tadinha, eles sofrem tanto. Ai, mas lá eles passam muita fome. Sim. Ai, mas lá, não, imagina, na África, a pessoa não sabe nem que é um continente, já começa por aí, né? É. O brasileiro já é assim, já nem sabe o que é. Falo, ué, mas ele é da África e fala português, né? Já deve ter te perguntado isso, né? Nós Já, vamos chegar lá, várias peraí. vezes. E aí, eu não,
Mas você mora lá em árvore? É verdade que vocês brigam com os animais? É. Vocês andam na selva? Que é assim que o povo pensa. Que a mídia podre mostra, menos o programa do Marró. Claro que não mostra essas coisas. E quem reclamar vai vir mais africano de novo. Não, por isso é que eu vim no programa do Barro. Sim, porque aqui a gente mostra a verdade. Ô, Job, mas a mídia tem muito disso, mas eu achei uma coisa muito interessante. Você veio de um outro país, você prestou, né? Você fez o teste, né? O vestibular, Sim. a prova, e você passou numa universidade aqui. Sim. Agora me fala, você consegue entender, me explicar qual a dificuldade da gente daqui conseguir também? Já que tem tanto preconceito, tanto racismo, tanta coisa, mas por que você veio de fora? Você ainda é pior, que você é de fora, Sim. preto, africano e passou na universidade. É. Porque qual a dificuldade da gente, do brasileiro? Você conseguiu entender isso? Você de fora consegue olhar isso e explicar isso pra gente? Porque eu mesmo não consigo entender às vezes. Gostei. Porque eu falei assim, meu... bom, não, daqui a pouco vão me chamar de bolsonarista e tudo, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, viu? Insuportáveis. Não tem nada a ver. É que eu queria entender qual a dificuldade da gente preto, brasileiro... Afinal, você é da direita? Não, qual a dificuldade da gente Direita preto... extrema já agora. Desse jeito né, que eu tô falando aqui, vamos xingar, né? Mas qual a dificuldade da gente brasileiro, preto, de poder conseguir também? Porque você veio de fora, e pra você é 3 vezes pior. Porque muita gente aqui já tem preconceito com a gente aqui, imagina com o outro que é de fora. E eu já ouvi várias vezes falar assim, lá vem esses caras aí de fora roubando tudo as vagas que é nossa aqui. Né? Isso, eu vejo gente branca dizer isso, tá? Tá roubando as nossas vagas aqui. Eu falei, tá roubando? Eu falei, o cara veio de fora e tá roubando a vaga? Eu falei, mas você prestou o mesmo teste que ele também prestou? Qual a dificuldade nisso? Você consegue entender, você de fora, consegue explicar isso pra gente? Consigo sim. Então vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta que você falou em relação a Angola, né? Do tipo... Já inicialmente, muita gente fala lá em Angola. E às vezes nós acabamos por corrigir que não seria na Angola, né? As pessoas na Angola, na Angola. Não, é em Angola, não entendi. na Angola. Corrigindo o apresentador, Angola. entendi. Mas até isso, às vezes, assim, eu acabo brincando, seja o nan, lá, o em, tudo isso, mas... mas... a gente tem maneira de falar na Angola, É, e do eu sei que tipo- vocês é em Angola, engraçadinho. Então, assim, acabo brincando com isso. E, inclusive, também acabo brincando com a questão sobre os animais, viver em árvore. Então, quando me porque o povo perguntam... preconceituoso que não sabe bosta nenhuma, Não, fala desse jeito, mas pra tirar um barato com a tua cara. É isso que eu tô mas falando. assim, às vezes Que me deixa até... muito puto isso. Às vezes até a pessoa nem sequer é preconceituosa, mas não tem informação. E por aquilo que ouviu dizer, ou por aquilo Sim, que... é o que a gente falou, que a mídia mostra. que a mídia mostra, então eu acabo também brincando, né? Falo, não, eu vivo numa árvore, eu fujo de leões, leopardo, coisa assim parecida. Então sempre que eu tô em Angola, aquilo é pegar na bagagem, nas malas e correr. Tanto, você falando pra alguém isso na minha frente, É, eu vou rir tanto, eu vou nem ficar perto. então, do tipo, eu tenho um primo que é chimpanzé e tudo isso mais, É, brincamos e coisa Se assim. for nesse caso, é assim Então, mesmo. brinco com essas coisas. Mas, por outro lado, às vezes até, eu falo, não, entra no Google, escreve Angola, escreve Luanda, escreve Cabinda e coisa assim parecida. E quando você entra no Google, escreve essas coisas, ele já te dá minimamente o Maps e ele te dá minimamente algumas imagens do próprio local. Então as pessoas tendem a se espantar. Nossa, afinal de contas, vocês também têm isso, tem aqui e tudo isso, mas vocês têm estrada. Eu falo, sim, temos. Tem E aí, internet, tem né? internet, tem energia, água, tem isso é muito água. básico, né? Então, tem sítios que não tem animais e coisa assim parecida. Então, tipo, saio um pouquinho dessa brincadeira e acabo por então retificar determinadas coisas, determinadas realidades e também, às vezes, até no meu próprio discurso, tendo também a fazer alguma crítica, né? Porque também já vi alguns brasileiros fazerem críticas do próprio Brasil, como é que é o Estado, e Sim. como é que é a parte social e econômica. Sim. Eu também tenho essas críticas acerca de Angola, mas às vezes também tendo a alargar um pouquinho a brincadeira e mostrar a própria realidade, que também dá, que também tem universidades, tem também a questão da educação e tudo isso mais. Muito boas. Isso, também E tem pessoas universidade muito boa. ricas. Isso, porque assim, Tem também também isso. tem pessoas lá ricas e também tem pessoas
que estudaram muito, tem pessoas bastante Sim, eu intelectuais. até foquei nisso com você, porque para as pessoas também entenderem que, olha, vocês vêm de fora aqui como qualquer outra pessoa iria para estudar. Tem gente que sai daqui, ai, ainda gosta de ficar se achando, né? Sim. Ai, eu tô indo embora, estou indo para estudar lá na França, estou estudando não sei aonde. E qual o problema de você vir estudar aqui também? É isso que eu estou querendo dizer, que não tem problema nisso, mas as pessoas entendem que não, vocês vêm refugiado, vocês vêm para cá porque estava passando fome, estava morrendo lá e veio para cá, para o Brasil, entendeu? Ai, estava sofrendo demais, mas não, você veio para estudar e ir numa universidade, seja estadual, federal, é isso que me deixa mais indignado, de qual a dificuldade da gente aqui também fazer essa universidade, que também é para nós. Isso. Você tá entendendo? Não, tô entendendo. E agora pegando Para até... tirar essa coisa de achar que, olha, vocês só vêm para cá sofrida, é uma coisa sofrida, entendeu? E até agora você colocou uma terceira pergunta, mas vou pegar a segunda. Isso, mas vai falando aí, fica à Que é vontade. o... Aqui a gente não tem padrão, vai pra frente, Não, pra trás, pro lado, vai pro pra... outro. E todo mundo tá entendendo. Rodopia, O povo me xinga, fala que não corta o pula. convidado, fala que falou tudo, mas não interessa, o programa é do Barró. Se quiser, tem o Flow Podcast, tem o Inteligência, tem os melhores aí pra vocês assistirem. Vai lá. Pra mim esse é o melhor. Mas esses outros que eu falei também tá entre esses 10, mas tudo bem. Vai lá. Então pode ficar à vontade, jovem, prometo interromper. Não, à vontade. Nós rodopiamos, pulamos, assim. saltapadiamos. A gente é xenebre, a gente é assim. Então aqui, pegando novamente. Isso, vai lá. Quando você me fez a pergunta sobre como é que os próprios brasileiros entendem sobre determinadas universidades, tive uma conversa até por acaso com alguém e ele me perguntou sobre a dificuldade de entrar na própria USP. Assim, e é uma coisa um pouquinho transversal, seja a USP ou seja uma outra universidade de ponta, porque às vezes as pessoas tendem a fazer um discurso da dificuldade de entrar e não um discurso sobre a possibilidade das pessoas de conseguirem entrar. Porque assim, também pode existir alguma dificuldade até para estar aqui no programa do Barró. Porque as pessoas podem assistir, podem ver o Barró só convida a pessoa que está estudando não sei se aonde, só convida a pessoa de não sei se aonde. E pode criar essa imagem de, ok, existe alguma dificuldade para tal. Como alguns falam que eu só trago famosos, não sei que famoso é esse que veio aqui, mas tudo bem. Então é nesse sentido, do tipo, quando começamos a fazer um outro discurso que é sobre a possibilidade das pessoas, por intermédio, seja do esforço, ou seja, do estudo, conseguirem romper essas barreiras, então as pessoas tendem a se sentir que também são capazes. Então, é um pouquinho sobre o discurso que se faz da entrada nessas universidades. Sim, quando você coloca que a coisa é muito difícil, então as pessoas tendem a entender que se é muito difícil, e eu tenho pouca... Isso, e eu tenho pouca competência, pouca capacidade, eu nem vou tentar. Eu nem vou fazer. E às vezes ela tem e nem percebe, nem sabe que tem, né? E tem isso. E uma das coisas que é muito boa é o seguinte, se a estrutura cognitiva que tem a ver com conseguir entender, interpretar a própria realidade em si e conseguir fazer algum discurso por cima disso, for até limitada, tem uma coisa que é muito boa, que é a própria motivação. Ou seja, você, com motivação e a busca de poder graduar ou de você poder crescer nesse sentido, se existe alguma falta, e você poder fazer teste para entrar, então é nisso que deve ser focado. Então a USP é uma das melhores? É a melhor do Brasil? É. Atualmente é considerada como a melhor da América Latina? Sim, todo mundo até tem essa percepção, e até os rankings vão até mudando um com os outros, e tudo isso, e não importa. Mas dá para as pessoas ingressarem? Dá. As pessoas que estudarem em melhores escolas e tudo isso têm maiores vantagens? Têm. Mas quem não fez começa desfavorável? Em certo sentido, sim. Mas se existe alguma força de vontade para tal, consegue-se fazer. Sim. Consegue-se passar, consegue-se fazer os testes. Então, um pouquinho motivar para as pessoas conseguirem olhar e dizer que, não, eu consigo, eu posso, se eu também me esforçar, se eu também procurar e buscar. Às vezes é falta de informação, Barró. Entendi. Até, desculpa te interromper. Você falou isso e é muito interessante. Mas então, a coisa da capacidade da gente, às vezes que é limitada, né? Mas aí é uma coisa distante. Eu não vou conseguir
Aí a gente acaba mesmo colocando, não sei se você já deve ter percebido isso com as suas pesquisas e tal, que, mas aí eu moro na favela, eu não tenho condições, embora também seja uma realidade, é uma verdade. Mas as escolas aqui também não têm essa potência toda para preparar a pessoa para esse tipo de teste, entendeu? Não, mas isso é verdade. Eu não descarto isso, tá? Claro que existe escola e escolas. Sim. Ou seja, claro Que que... lá na Angola já é diferente. Em Angola já é diferente. Lá em Angola é diferente nisso. As escolas também já preparam muito a pessoa para isso. Não, assim, a realidade é quase idêntica. Porque Entendi. assim, Angola também é um país em via de desenvolvimento, não é um país desenvolvido. Então também tem essa questão de algumas escolas prepararem mal os seus próprios estudantes. Mas assim, é um ambiente em que você acaba identificando e sabendo que você já está lá e que você sozinho não consegue fazer grandes mudanças para tal. Sim. Então você tem que entender que deve existir alguma busca individual sua para você ganhar determinadas competências que você não conseguiu dentro da escola onde você teve, para poder até acessar outras escolas de maiores ou melhores prestígio. É um pouquinho Isso. nisso. Então ok, existe escolas desfavoráveis? Sim. Existem locais desfavoráveis? Sim. Tá? Assim, Mas São eu também posso Paulo... estudar por conta própria. Mas é um pouquinho isso. Só que também tem muitas barreiras em torno de poder estudar por conta própria. Barreiras sempre há e sempre Pesquisar, vão né, que hoje tem existir. tanta coisa, né? Mas agora, é um pouquinho nós olhar para isso e tentar contornar determinados pontos. Até que seja possível, tá? Porque nós moramos numa determinada sociedade. Sim. Então, em algum momento, você pode encontrar alguém, ou algum local, algum sítio, porque existem organizações sem fins lucrativos e tudo isso mais, que acabam também ajudando, potencializando. Existem igrejas até que também têm essa questão de poder melhorar a questão educacional das pessoas. Então tem sempre algum ponto de pessoas que têm mais capacidades ou mais competência ou mais informações que acabam disponibilizando para quem não tem. Sim. Então, pesquisar, saber, ir à procura, ler e estar conectado com isso, faz com que você tenha também melhores informações que você não teve, para poder saber que você tem oportunidade de ingressar nesses locais. Então, é um pouquinho de você se apropriar disso. Então, o discurso pode até ser, até o discurso, a barreira, ou a forma como as coisas estão montadas, pode até ser, barro, você é da favela, ou barro, você é de um país desfavorecido de Angola, de África, ou até de um país desfavorecido da América Central, do tipo, porque Haiti também está minimamente nessas condições e tudo isso mais. Mas é o seguinte... Que muitos pensam que o Haiti também é na África. Não tem nada a ver. É aqui na América Central. Tipo, tá assim, no norte do Brasil, Sim, né? sim. O norte do Brasil. Então, do tipo, existe isso, existe. Mas, de um outro lado, existe também algumas pessoas que acabam procurando favorecer essas pessoas que têm essa desvantagem para que consigam também. E essa ideia de, ok, eu posso me apropriar de coisa até que não é para mim, também acaba motivando para nós olhar para esses locais e dizer, eu posso entrar, eu posso fazer. Porque a partir do momento que eu entro, a partir do momento que eu estudo, a partir do momento que eu saio, e as pessoas entendem que eu passei nesse local, eu acabo até também favorecendo todas as pessoas que estão ao meu redor. Entendi. Porque as pessoas entendem, opa, o Job conseguiu, o Job fez. O Job é que nem nós, cresceu no sítio X, também teve no sítio Y. Então isso é possível. E para além disso, as pessoas conseguem, a partir de mim, ter informações de como fazê-lo. Então as informações acabam melhorando até essa visão de possibilidade de entrada. E tem uma terceira coisa que você falou sobre, opa, ele veio tirar o nosso local, veio tirar e tudo isso mais. Sim. Assim, existe esse discurso? Existe. Nem sempre, e aqui está, nem sempre é um discurso tem um certo preconceito, tem, mas às vezes até um discurso que a pessoa faz por falta de informação
ou por algum medo e receio, no sentido É por de... falta de educação mesmo, É, ô jovem. mas assim, às vezes é no sentido de, se essa pessoa não viesse, eu teria essa oportunidade, Sim, sim. tá? É um pouquinho, às vezes até um pouquinho nesse sentido. Ou seja, eu já estou a me esforçar, então, se eu estou a me esforçar, então eu poderia conseguir, mas tem uma outra pessoa que não é de cá e tudo isso. Tem sempre, esse discurso acontece em vários tipos de países, não é só no Brasil. Existem vários tipos de países. Ah, mas Ma- aqui é muito diferente. Não, você diz que é muito diferente porque às vezes você não conversou com uma pessoa de um outro local. Tá a ver? O que que eu noto? Vou trazer um francês aqui agora. É, mas assim, Quero o que ver isso aí. não, mas o que que eu noto? E foi um pouquinho sobre o discurso Trazer um da economia alemão do aqui pra país. isso. O que que eu notei? Eu estava a conversar com algumas pessoas que estavam a falar o quão difícil é viver aqui no Brasil. Do tipo, nossa economia é desfavorável, nós gastamos muito para ter cesta básica e tudo isso, mas... E eu, do tipo, eu já fiz compras aqui, eu sei minimamente Sim. o câmbio daqui e tudo Claro, isso, por mais mas... que São Paulo seja uma cidade muito... E eu comecei a Cara, ouvir. E eu depois, eu disse, tá bem, agora deixa eu te contar sobre Angola. E a pessoa, nossa! Não, é mentira. Quando Não você é- falou quanto custa, quantos kwanza custa uma coisa lá, né? do tipo, quando eu comecei a fazer a diferença entre você comprar aqui 5 quilos de arroz e você comprar 5 quilos de arroz em Angola, as suas ficavam Você assustadas. sabe isso em reais e em kwanza? Olha, conseguimos fazer aqui uma conta rápida, mas... Não, entendi. Daquilo, Depois você me vou, fala vou, isso. vou pegar a passagem aérea. Vou pegar a passagem aérea. Ah, com certeza tem uma diferença gigante. Ok. A passagem Com aérea do certeza, tipo, uma diferença quando, gigantesca. quando as pessoas me perguntaram quanto você gastou, eu digo assim, eu gastei quase 1 milhão na altura na minha passagem aérea para vir para cá. Tá? 1 milhão de kwanzas. Kwanzas, sim. Eu achava 1 milhão de reais. Não, 1 milhão de Kwanzas. A pessoa já assustou. 1 milhão? 1 milhão de Nossa! kwanzas. Que isso em E reais em é... reais chegaria em 6, 7 mil reais. Entendi. Então, minimamente nisso. Mas só que não passa de 10 mil reais. Se você tentar fazer Entendi. uma conversão Sim, entendi. rápida. Então, é minimamente isso. Então, a pessoa já começa a ver o abismo entre Sim. 1.000 e milhões. Porque, normalmente, E qual é a diferença tendência? gigante entre uma moeda e outra. né? Qual é a tendência? A tendência é, quando a pessoa começa a falar do Brasil, ele faz comparação com a Europa e Estados Unidos. Então, daí faz sentido o discurso. Não sei se você É que a entende. pessoa vai pensar no euro e no dólar só, né? Isso, faz sentido o discurso. Por isso é que eu falo que, às vezes, não é por conta de ser preconceituoso. É por conta de tentar entender a informação que a pessoa tem, tá? E com quem ele está comparando determinadas coisas. Exatamente. Tá vendo? E que só o programa do Barro traz essas informações. É. Assim como a gente Então- já teve aqui o Ismael do canal África do Jeito que Nunca Viu. A Nossa. gente já teve pessoas aqui trazendo bastante informações. Mas você acha que o povo quer saber disso? Ninguém quer. O povo quer ficar vendo os outros, pra cuidar da vida dos outros, quer ver outros podcasts. Mas você tá aqui, Job, trazendo essa informação. E eu tô ganhando tempo pra você tomar água. Pode beber aí a água. Tá- enquanto isso. tá- assim, do tipo, algumas pessoas podem sentir que você está sendo preconceituoso à medida que você fala, ou vocês só querem ver outros tipos de podcast, vocês não querem ver esse. É como Eu não se quero você mesmo, Jovem, tivesse não é a que falar. eu tô chorando, não fazendo drama, não. É que eu não Mas quero assim, mesmo. algumas pessoas podem Eu entender trago que é os assuntos aqui drama. que eu falo, gente, isso aqui deveria ser o mais visto, mas ninguém quer saber disso. Assim, algumas pessoas podem entender que é drama ou que você talvez esteja falando mal dos outros. Não, nunca, isso nunca. Porque Entende? Eu já fui em algum deles, Então, eles já vieram aqui. Por isso é que eu falo que, às vezes, na zoeira. é tentar entender em que contexto está sendo dito a coisa e como está sendo comparado a coisa. Sim. Entendes? A coisa que é preconceito puro, sim. Mas a outra coisa que é um pouquinho, ok. Sim, como você Por que disse, a ele falta de disse? informação. Talvez o Barro tá fazendo uma piada. Sim, nada a uma ver zoeira, com... claro que é zoeira. Isso, nada a ver Claro. com isso. Algumas coisas sim, é zoeira. Então, é um pouquinho isso. Mas coisas agora, que qual é a gostamos. grande compreensão? Porque até teve um experimento na Alemanha, tá? Numa das lojas de supermercado na Alemanha, em que eles, na loja, tiraram todos os produtos estrangeiros e deixaram só todos os produtos produzidos na Alemanha, dentro daquela loja. Nossa. E assim, as prateleiras ficaram quase vazias. E no local da prateleira vazia, eles colocaram uma informação que é do tipo, se nós não contarmos com pessoas estrangeiras, vai ser essa a realidade de muitos supermercados. Por quê? Porque muitas das vezes, alguns países não conseguem produzir tudo o que podem e acabam o quê? Comprando coisa de outros países, de outros locais.
Sim. Provavelmente, aqui pegando o contexto, aqui tem cerveja e tudo isso mais, mas dando só exemplo, provavelmente o melhor whisky seja o escocês e não seja propriamente o alemão. Então, às vezes, faz sentido comprar o whisky escocês, tá vendo? Provavelmente, em termos de vinho, seja um vinho português ou italiano. Não faz sentido comprar um vinho da própria Alemanha em si, provavelmente. Então, nesse sentido, tem isso. Então, essa abertura até das pessoas entenderem que não é propriamente sobre você roubar local do outro, porque é só Brasil e tudo isso mais, mas é que o outro de um outro local, com uma outra cultura, com uma outra visão, pode trazer e pode até enriquecer aquilo que se tem. Às vezes esse é o pensamento que falta. Quando eu entendo que o barro sai do Brasil e vem para Angola e pode trazer alguma coisa boa, então eu começo a me desprender do pensamento de que não, ele está vindo roubar. Sim. Não, assim, às vezes o barro, o que ele poderá trazer, o knowledge ou o conhecimento que ele tem a nível técnico, científico, pode fazer com que haja alguma diferença no modo de viver, no modo de estar, ou impactar mesmo somente a universidade em que o barro está. Então é um pouquinho isso. Tem algumas pessoas desfavoráveis que merecem ser canceladas? Tem, né? Tem sempre isso. Mas tem até um economista brasileiro, tem um livro que é conversado com economistas, acabei esquecendo de quem é o autor, e ele fala muito de vários economistas brasileiros que tiveram no auge de tudo isso, como Delfim Neto, entre outros. Então tem até um dos economistas que ele fala de um programa sobre o fomento da própria agricultura em si, que acabaram abrindo linhas de crédito. Ele diz o seguinte: havia pessoas que pegavam crédito, mas que não colocavam para o fomento da agricultura, ou seja, o fomento das suas próprias fazendas, ou sítios, que aqui falam sítio, e tudo isso mais. Não, eles acabavam e colocavam para outras coisas, bem de consumo próprio e tudo isso mais. E ele disse que existe sempre uma taxa natural desse tipo de pessoa, mas não pode fazer com que esse tipo de pensamento termine, porque existe um outro conjunto de pessoas que acabam de facto colocar no local onde eles disseram que iam colocar, para que a agricultura fosse de facto fomentada. Então é um pouquinho isso. Existem pessoas que merecem ser canceladas, estrangeiras, existe. Mas, assim, existem outras pessoas que vêm para acrescentar, para trazer um modo de pensar diferente, para trazerem também os seus saberes, para poder partilhar. Por isso é que um dos critérios até em vários do ranking das melhores universidades é quantas pessoas estrangeiras você tem, quantas pessoas estrangeiras você absorve. Porque as pessoas tendem a compreender agora que o ser estrangeiro e absorver estrangeiro Sim. melhora. Ouvir, não tenho certeza, então pode ser fake news, mas vou passar, por favor, pode ser fake news, mas vou passar aqui o que eu ouvi, né, do tipo, podendo ser fake news, é que em Portugal abriram uma área de ensino, tá, não sei qual é a universidade, até também estou para pesquisar para saber isso. Ouvi, acho que foi ontem, antes de ontem, essa informação de um outro africano, que eles abriram uma área para falar sobre o racismo. Só que no corpo de docentes, né, não tinha nenhum negro ou não tinha ninguém que já tenha contato com isso, no sentido de não falar sobre, mas falar até de, porque ele já sentiu na sua pele. Então, o corpo docente era feito de pessoas brancas. Então, muita gente olhou para isso e falou, nossa, como assim? Se vocês vão falar de racismo, era melhor, era bom e tudo isso mais. Então, é pensar um pouquinho nisso. Se você vai construir alguma coisa em termos de racismo, é bom que você traga pessoas que estudam e não só estudaram, como também sofreram. Sim. Do tipo... Se o cara não passou, como ele vai falar, né? Ela até pode... Por exemplo, eu não usei droga, aí eu falo, você vai conseguir sair disso. Vem cá, eu vou te ajudar. E eu não usei, mas como que eu vou falar que é Mas coisa assim, que eu não ela fiz? até pode falar na tangente. Sim. E não, assim, não tirando ou desmerecendo isso. Nem até a minha fala não é sobre desmerecer, mas a minha fala é sobre você ter uma diversidade dentro desse corpo
para falar acerca disso. Sim. Porque, para mim, ter um professor branco falando disso não é um desmerecimento, não é para... Não, se você estuda até sobre o abolicionismo da escravatura, teve pessoas brancas em torno disso, que Sim. ajudaram nisso. Sim, sim. Não foram só negros que lutaram. Sim, Não, sim, não, não. Pessoas brancas também tiveram. Então, não é desmerecer essas pessoas, não é dizer que eles têm menos conhecimento, mas é dizer que também precisam de um outro olhar, de alguém que também estuda, que também tem o mesmo nível acadêmico, que é doutorado, mas que, em certo sentido, convive ou conviveu com pessoas desse gênero, que sofreram isso. Então, ele consegue enriquecer mais essa discussão e esse discurso. Então, não é sobre cancelar, não é sempre sobre destruir coisas, não. Mas é sobre acrescentar e aumentar. É sobre pensar em diversidade. É um pouquinho isso. Porque se eu falar em cancelamento, do tipo, teve uma pessoa que me disse, ô jovem, você às vezes fica aconselhando pessoas que são casadas, mas você não é. Como é assim você fica? Então, se eu fazer um discurso de cancelamento, então essa pessoa também tem um sentido próprio até de me criticar. E eu falo não, do tipo, não é o facto de eu não ser que eu não posso apresentar alguma opinião. Mas é bom que a pessoa que me pergunta por eu não ser, procurar também alguém que seja. Sim. Para passar também Pra tirar alguma... uma dúvida, né? Isso, Alguma para coisa. passar alguma outra informação que provavelmente será mais robusta em relação à minha. Entendi. Nem fala de coisa de casamento, jovem, porque olha... Barrojar agora, Não, você? não, eu não sou Desculpa. casado, Não, mas... não, desculpa, não é sobre você, perdão. Não, eu sei, mas é que aconteceu umas coisas relacionadas a casamento. A gente tem amigos que são casados e aí eles decidem fazer da vida deles o que eles quiserem, porque eles fazem mesmo, cada um faz a sua vida o que quer. E a gente, por ser amigo, acaba, né, no meio, assim. Como eu falo, eu não sou casado, não fui casado, eu não posso aconselhar ninguém. Então eu não posso fazer nada, entendeu? É. Mas aconteceu isso, um amigo meu estava casado, aí ele se separou, entendeu? E pediu algum conselho para si. Não, ele não pediu nada. Eu nem sabia que ele ia fazer isso. Quando eu fui ver, foi surpresa. Mas achavam que, nossa, eu estivesse aconselhando ele que, olha, que bom que você fez isso. É. Como se estivesse batendo palma para a desgraça dos outros. Olha, que bom, você fez isso. É isso mesmo que você deveria ter feito, entendeu? Entendi. Sendo que eu não tinha nada a ver com isso. Uma decisão dele. O problema é dele. Ele não deixou de ser meu amigo por causa disso. Isso. E eu não ia deixar de ajudar ele por causa disso. É. Eu não ia deixar de estar com ele porque ele não era casado, não era comigo, eu não tinha nada a ver com isso. Então, ele é meu amigo e eu ajudei ele. Aí aconteceu esses probleminhas aí, essas coisinhas, né? E aí a informação vai chegando, mas vamos parar com isso. Eu ia falar Nelson, ô Job. E assim, E você falou de desabafinho agora. E você falou o Nelson, e depois você disseste, agora eu falei Nelson, do tipo... É, né? O Nelson quando, é o Job daqui. Quando isso acontece... Os angolanos ficam tudo me deixando louco aqui. Barro, quando isso às vezes acontece, eu brinco sempre com as pessoas, eu falo... Calma aí, é porque você acha que todo negro é igual? Por isso é que você fica confundindo os nomes? Não, porque eu já tô acostumado a ver vocês juntos e eu acabei... Você é racista, então... tem isso, né? Tipo, É verdade, também tem isso. Pra ti todo mundo é angolano, pra ti todo mundo é tem pessoas que é assim, Nelson. todo mundo é da Angola, todo Então, mundo é do é Haiti. africano. Mesmo o haitiano sendo da África, todo mundo pensa isso. O Jamaica também, né? É. Todo mundo fala assim, o cara é jamaicano, ele é da África, mas, mano, a Jamaica não é na África. Então, às vezes eu acabo brincando com isso, do tipo... Você brinca porque a sua alegria é contagiante, você é top, eu já falei isso. Não é? Só que às vezes algumas pessoas entendem mal. Então ali eu tendo sempre a minimizar, Sim. pedir desculpa e tudo isso mais, e passar Aí por depois que a pessoa cima. vai entendendo. É, do tipo... Porque às vezes, do tipo, até falar você... Porque assim, há determinados temas aqui que é muito... Como é que eu digo isso? Que tem uma sensibilidade muito grande. Então, do tipo, como até você dizer que a outra pessoa é racismo, já está plasmado na lei, você pode ter que pagar alguma multa ou pagar com cadeia. Então, algumas pessoas tendem a... Alguns vão pagar com a vida também. É, então algumas pessoas tendem a ficar um pouquinho receosas com esse tipo de Alguns vão assunto. pagar com a vida, quem faz esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes brinco com isso, mas como já sei que isso tem, assim, muita sensibilidade, então, às vezes, tendo a minimizar até isso e tudo isso mais. Porque, assim, se eu brincar até que o Barro está sendo racista e tudo isso mais, assim, e se for entendido que está sendo, de fato,
eu sei que você pode ser bastante penalizado por conta da lei. Sim. Então, uma coisa que eu tendo também é minimizar algumas coisas. Aqui, às vezes, a gente sabe que é E zoeira, tudo isso Nelson. Aqui mais. já vai ter o Nelson, ó, de novo, Job. Eu quero chamar logo ele, que eu faço os dois de uma vez. Não que aí é? eu não fico fazendo isso mais. Assim, quando Nelson, chama vem Nelson aqui. olhando pra mim, O assim... Job, Nelson, vem lá. Vai, Nelson, fala Job, um, pronto. aí. Agora, uma coisa, eu sempre pego também, às vezes, esses pontos, a questão religiosa com a África em si, né? Por que você também tem... Não é isso que eu ia falar, por que você foi, não é essa Por que eu fui coisa. africano? Não, É a porque- questão do cristianismo Ok. em Angola, aprendi em Angola. O cristianismo em Angola. Você vê muito isso hoje, cresceu muito. Porque a gente tem aqui, claro, uma visibilidade muito grande com a questão de matrizes africanas, religião de matrizes africanas. Mas pegando esse lado do cristianismo, isso também tem vindo muito forte aí na África. Sempre teve ou não teve. Você consegue explicar um pouco disso também? Em questão em Angola, então, em si. Não a África toda, mas né, o continente, mas em si o país em Angola. Ok. Então, falar um Você pouquinho já vem sobre... desde sempre com essa coisa do cristianismo também? Eu ou, É. ou o país? Não, o país, mas você também já veio desde sempre com essa coisa do cristianismo. Ok. Então, aqui, vou entender que são duas perguntas diferentes. Isso, que você tem o seu QI muito Então... alto. E eu falo muito assim. Então, vamos lá. Vou começar primeiramente a falar do país e depois termino a falar acerca de mim. Então, olhando um pouquinho sobre o próprio país, não é uma coisa que foi sempre, o cristianismo foi sempre de Angola e tudo isso, mas porque a história da igreja, ela tem um começo, né? E o grande começo tem a ver com Jesus, né? Quando ele acaba pisando aqui no próprio planeta Terra, aí em Israel, Sim. né? Que às vezes é chamado também de um território palestiniano, ou qualquer coisa assim parecida. Então tem essa discussão, mas não vou entrar no meio dessa discussão. Então, nesse sentido, os meus pais sempre me levavam para a igreja. Então, Entendi. eu cresci dentro do ambiente cristão. Sim. Então, fiquei um tempo dentro da Metodista, que meus pais depois acabaram se mudando para a Assembleia de Deus Pentecostal. Então, Entendi. daí eu tive toda a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude dentro da própria Assembleia de Deus Pentecostal. Então, é assim, eu tive esse contato, aprendi muita coisa dentro da própria igreja em si, e isso tem se expandido até em Angola. Então, sabe-se que como a própria Assembleia de Deus Pentecostal tem uma outra configuração, que não necessariamente você precisa ser alguém muito exímio para ser te dado alguma missão, para ser te dado algum trabalho para você fazer e tudo isso mais. Ou seja, Barro não é muito exímio, mas Barro é o seguinte: toma essa igreja, avança, e à medida nós vamos te formando, e você vai aprendendo no campo. Minimamente assim. Então a igreja pentecostal também está tendo uma grande expansão, que antes havia de algumas igrejas neopentecostal, que por conta dos milagres, de tudo isso mais, por conta até também de alguma falsidade por detrás. Mas assim, se tem uma coisa que eu até elogio, né, dentro das igrejas neopentecostais que trouxeram essa expansão, até esse mau olhar ou essa má visão do próprio evangelho, é o seguinte: muitas delas conseguiram evitar que algumas pessoas se suicidassem. Porque quando algumas pessoas entrassem no colapso total, Nossa, que e interessante isso. ouviam dizer sobre milagre, tá? Dessas igrejas, o que acabavam fazendo? Acabavam ligando para essas igrejas. Porque se ela entendia que existia algumas igrejas que não falavam isso e tudo isso mais, e não viam conforto nisso, ligavam para essas igrejas. E pastores dessas igrejas acabavam falando de Jesus, acabavam falando da libertação que pode existir e tudo isso mais. Existia alguma coisa por detrás que depois você tem que dar alguma oferta? Existia sim em algumas delas, mas essas pessoas acabavam vindo e acabavam acalmando-se e acreditando que existia alguém que poderia proporcionar esse milagre. Então, até as igrejas neopentecostais, com tudo o mal que elas têm, teve algum impacto positivo na vida de determinadas pessoas.
até mesmo algumas pessoas abriam o olho e dizer, não, aqui já não continuo porque, assim, estou sendo roubado. Até Entendi. isso, até essa abertura de olhar. Então, às vezes não é somente sobre o mal que cada um tem, mas às vezes até olhar sobre o que de benéfico essa pessoa conseguiu trazer e nós simplesmente não pensar na sua destruição na totalidade e conseguir ver, ok, teve isso de bom. Será que ela consegue manter isso de bom? Será que isso de bom consegue ser expandido ou não? Às vezes é um pouquinho isso. Nossa, que Não, só sensacional. também Então, estiver uma viajando, aula. Tá nada. Barro. Tá nada. Você pode falar o que você quiser aqui. Então, um João, pouquinho que isso. Não sei se eu interessante. consegui responder. Então, Não, existe eu tô essa achando diversidade interessante. dentro de Angola sobre, assim, igrejas tradicionais evangélicas assim e como aqui não, também tem diversas, né? católicas e tudo isso mais. As igrejas pentecostais é que agora estão a ter uma maior expansão. Inicialmente eram as igrejas católicas, depois um pouquinho as igrejas tradicionais, depois foi as igrejas neopentecostais com as igrejas pentecostais. As neopentecostais, por terem tido alguns problemas que acabaram sendo nefastas para elas, então acabaram por crescer muito menos e agora as igrejas pentecostais têm crescido muito até no próprio país. E eu, né, meus pais sendo cristãos, assim, me levavam desde criança, fizeram com que eu andasse dentro da própria palavra Entendi. em si. Aquilo, né, provérbios, ensinar a criança no caminho que deve andar, verdade. para que posteriormente ele não se desvie dela. Então, aqui estou eu. Isso aqui hoje no programa. Que sensacional. Do Barro. O melhor programa do Brasil. Muito bom, sensacional. Job, eu quero muitíssimo te agradecer. Não, eu que Muito agradeço. obrigado que você veio. Muito legal, um bate-papo riquíssimo e informação. Mas antes de tudo, Job, Sim. eu queria que você deixasse uma palavra olhando para essa câmera aqui. Uma palavra de esperança, de consolo, para alguém que vai assistir aqui aleatoriamente e vai se identificar com essa palavra, que eu sei que você é muito bom nisso, que é de propósito, e eu quero fazer isso agora, que é de propósito. Fique à vontade. Olha lá, olha lá, Já que você até olha falou lá. de versículo e tudo aí, fica à vontade. Eu não quero dizer nada, né? Não é, Vai, não né? é, não é, Ele tá não, querendo não. falar aí, Não, mas- assim, daqui a pouco vão pedir para nós orarmos. Então, pode no ser, programa. se quiser, fazer um culto Olha. aqui dentro, né? Não, mas assim, pensando de forma social, né? Pensando de forma mesmo assim bastante social, eu falaria muito mais por conta de tem sempre essa de falarem que nós não conseguimos, não podemos ou não somos capazes, ou a nossa estrutura cognitiva não é, ou não temos capacidade cognitiva para tal. Acho que isso sempre acontece e sempre irá acontecer, seja até de pessoas próximas a nós ou distante de nós. Mas, no final das contas, tem muito mais a ver sobre como é que nós vamos pegar toda essa informação e depois seguir com a nossa vida. Se nós ouvirmos, absorvermos, entender que nós não somos mesmo capazes, então vamos parar no local em que nós já estamos e já não vamos crescer. Mas se nós olharmos que, ok, podemos até não ser, eles até podem ter razão ou não, mas eu decido avançar e procurar então ser capaz, então dali é que nós saímos de um estado A para um estado B. E termino finalizando contando que havia uma dançarina russa que procurou um professor dela que era assim muito rude e ela disse, estou a pensar em prosseguir na minha carreira de dança. E o professor disse, olha, você não tem competência, você não sabe dançar, você não merece essa carreira. Então ela pegou, ficou muito embaixo, mas só que chegou um momento em que ela própria disse, quer saber? Eu vou mostrar que eu sou capaz. Ela ensaiou, ela fez, ela estudou e se tornou uma das melhores dançarinas russas e não só a nível internacional. E teve uma vez, num desses eventos, ela se encontrou com o mesmo professor e ela disse, tá vendo, professor, eu consegui tudo isso mais. E o professor olhou para ela e disse, olha, e era mesmo isso, porque normalmente as pessoas que de facto não são para serem, elas desistem logo que eu falo, você não vai conseguir ou você não vai ser aquilo que eu tô a dizer que você não será. Só pessoas que de facto serão
ouvem tudo isso, dão a volta por cima e fazem as coisas acontecer. Então aqui fica o meu conselho. Apropriem-se daquilo que provavelmente você acredita que não consiga ou que as outras pessoas digam que vocês não irão conseguir. Muito obrigado por tudo. Barro, o melhor programa do Brasil. Que isso? Coisa de Fazendo insano. publicidade Pois ou é, propaganda. você falou do marketing, porque ele falou isso. Gente, se foi mais um programa do Barro, se você quiser almoçar aqui durante a semana, ó, aqui na frente tem o Terminal Vila Iório. Ah, eu tô com pressa, tenho que sair e tal, mas antes eu que tô com fome. Tem aqui o Lacombe, você pode então fazer isso, almoçar, convidar os amigos no final de semana, que tem coisa aqui no final de semana, você pode ouvir um som, fazer o que você quiser. Lacombe _ SP, esse é o Instagram do Lacombe, você fica por dentro de tudo. E segue a gente também, programa do Barró, no Instagram. Você tem Instagram também, Job? Eu tenho sim. Fala aí, O aproveita meu também, Instagram faz merchan. é jobdelgado03. Isso, e o Facebook também é Job Delgado. O Facebook é Job Delgado também. É isso, olha lá, ele faz o merchan muito bem. É isso, gente, esse foi mais um programa do Barró. Valeu, Job. Até a próxima. Obrigado.